Olá, boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez em nossa escola bíblica online. Muito prazer, eu sou Rafael Guimarães, serei o seu professor nessa noite de hoje, começando aí o mês de junho aqui na Casa de Deus. Eu quero te convidar para que nesse momento você já pegue a sua Bíblia, pegue aí um papel, uma caneta, para que nós juntos possamos estudar sobre a palavra de Deus. E nós já estamos vindo aí, né, meus irmãos, de um estudo maravilhoso sobre o Deus do sobrenatural. Isso, inclusive, é o tema do ano aqui na Casa de Deus. Então, você aqui de Jundiaí, Itupeva, Itatiba, Campo Limpo, de todo o Brasil que está acompanhando a programação da Casa de Deus, sabe que este é o tema do ano aqui da nossa igreja. Inclusive, este também vai ser o tema da nossa aula de hoje. Mas antes da gente falar sobre a aula de hoje, eu quero te convidar aí já pegar o link da nossa transmissão, colocar no WhatsApp, compartilhar para algumas pessoas, vamos fazer uma corrente, um esforço, manda aí para 3 pessoas, eu já mandei para pelo menos umas 5 pessoas aqui, a nossa escola bíblica de hoje, para que nós possamos aí alcançar mais pessoas, para que juntos nós possamos então estudar sobre a palavra de Deus. Na semana passada, a professora Gabi trouxe um estudo maravilhoso sobre o apóstolo Filipe, né? Como Deus e o Espírito Santo agiram na vida desse apóstolo para a conversão do eunuco, né? E nós sabemos que essa conversão alcançou toda aí a região da África e o evangelho foi se espalhando e causando aí um grande impacto na vida das pessoas. E a aula de hoje não poderia ser diferente. A aula de hoje nós vamos falar, na minha opinião, e de muitas pessoas também, sobre o maior pregador que já houve após aí a ressurreição de Jesus Cristo, após o Evangelho começar, que é o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, segura na cadeira aí, viu? Se prepara, porque hoje tem muita informação interessante, tem muita coisa legal que a gente vai estudar. O título de hoje, O Encontro com Deus do Sobrenatural. Meus irmãos, eu quero que você aí na sua casa já comece a pensar. Você se lembra de como foi o seu encontro com Deus? Eu quero que você pense nesses minutos. Eu sei que nós temos uma diferença de tempo até que você receba a minha mensagem para poder responder, mas eu quero que você se lembre, lembra da data, lembra do dia que você se batizou? Você se lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Se foi no culto numa igreja, na igreja que foi, se foi numa casa, foi num culto doméstico, se foi numa programação online, você se lembra o dia que você teve o encontro com o Deus do sobrenatural? Eu quero te instigar nesse momento já, nesses primeiros minutos da nossa aula, para que você possa pensar, como foi esse encontro? Você se lembra o que causou de diferença? O que mudou ou o que não mudou? Hoje eu vou colocar muitas perguntas na nossa aula para que você possa pensar e que no final, juntos, a gente vai voltar para essa pergunta do início. Como foi o seu encontro com Deus do sobrenatural? Então, meus irmãos, já nesse início de aula, eu quero te dizer, o nosso texto base da nossa lição de hoje vai ser Atos 9. Nós estamos vindo em cada aula, praticamente passando por cada capítulo. Já vimos sobre a descida do Espírito Santo, falamos sobre o começo da igreja, falamos sobre Barnabé, sobre a sua generosidade, falamos sobre Filipe, falamos sobre várias coisas e praticamente hoje a lição 9, o capítulo 9 também, vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas antes mesmo da gente falar sobre a vida do apóstolo Paulo, eu quero trazer uma pequena dinâmica para a gente aqui. Vai entrar na sua tela agora uma imagem. Eu quero que você pense comigo aí um pouquinho nessa imagem. Temos aí, então, uma onça pintada, lindo animal aqui do nosso Brasil. Temos aí um leão, um tubarão e uma águia. Calma, não é teste de vocacional não, tá? Não é teste de comportamento, não é teste de pensamento. Mas eu quero que você pense agora o que essas 4 imagens têm em comum. O que esses 4 animais que nosso Deus criou têm em comum. Vou dar 10 segundos para você pensar. Bom, se a sua resposta foi que esses 4 animais têm em comum, eles são caçadores, são animais carnívoros, eles são predadores. Ou seja, todos os dias
no seu natural, no seu instinto animal, eles estão em busca de caça, de buscar outros animais para poder comer, literalmente para sobreviver. E a próxima imagem? Pode colocar para mim, por favor. A próxima imagem, o que nós temos aí de em comum? Temos ali, então, uma capivara, uma zebra, uma foca e um pequeno coelhinho aqui no canto inferior à direita. Você consegue me dizer o que esses animais têm em comum? Dá mais um minutinho para você pensar, minutinho não, 10 segundinhos para você poder pensar aí. A ordem que eu coloquei foi literalmente até proposital. Todos esses animais são presas dos animais anteriores. Então, a capivara é uma presa natural da onça, a zebra é uma presa natural do leão, a foca ou leões marinhos são presas naturais do tubarão, e o coelhinho aí do campo é uma presa natural da águia, uma presa até vulnerável da águia. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Pode voltar aqui para mim. O que é um predador? Já parou para pensar aí? Às vezes você para olhar tanta coisa, ver aí um programa de vida animal. O que é um predador? O predador nada mais é que aquele animal que tem um instinto no seu interior, um instinto de caça. Ele é feroz, ele não mede esforços para poder buscar a sua caça. Você vê até imagens ali de quando a mamãe onça, a mamãe leoa, ela busca ali a caça para levar para sua casa, né? Quando a águia está naquele voo lindo, ela está mirando lá embaixo a cobra, ou o ratinho, ou o coelhinho, ela vai dar aquele voo rasante e pega. E o que são presas? São animais indefesos. Você olha para aquele coelhinho ali, você vai ver aquele coelhinho tadinho. Se uma águia vier dar um rasante, tchau, não tem o que fazer. Se uma foca, no seu nado, ela dá uma nadada errada, já era também para ela. O tubarão vai garantir a janta, o almoço dele. Se a zebra não correr rápido, se a capivara não correr rápido, também tchau, o leão e a onça as pegam. Mas eu vou trazer uma pergunta para você aqui agora. Será que é possível uma presa se tornar predador do dia para a noite? Será que é possível aquele coelhinho, no seu instinto, falar assim, a partir de agora não, eu vou começar a caçar a águia agora. Na hora que a águia vier, eu vou dar no meio dela e vou comer essa águia. E vou levar para o meu habitat, vou levar para a minha família, para os meus bichinhos, filhotinhos. Será que tem como isso? E se eu falar para você que o que aconteceu com Saulo, nosso querido apóstolo Paulo, foi exatamente isso. E vamos à palavra de Deus, e você vai junto comigo agora ver os textos de como foi essa transformação. Logo o primeiro texto que eu quero ler com você, Escola Bíblica, meus irmãos, é Bíblia, então vamos para a Bíblia. Atos, capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, a minha Bíblia é a nova versão transformadora, a NVT, na sua pode estar um pouquinho diferente. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. É o finalzinho do capítulo 7, com a morte de Estevão. Vamos à sequência aqui. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, quem são essas pessoas? São as pessoas que ouviram da palavra de Deus e estavam junto com os apóstolos. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Apenas um parênteses aqui nessa mensagem. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Aqui, meus irmãos, nós temos já quem era Saulo. E até quero trazer uma quebra de pensamento aqui. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. O que muda só é a pronúncia linguística do seu nome. Saulo era o nome em aramaico, em hebraico dele. E Paulo é a pronúncia romana. Ele muda de pronúncia a partir ali do capítulo 9 para frente, mas ele continua sendo falado Saulo. Paulo é a mesma pessoa, meus irmãos. A transformação, sim, aconteceu. A transformação do nome também é importante para que nós reforcemos a nossa fé da mudança de vida que teve, certo? Mas aqui, Saulo, ele é o nome dele hebraico, aramaico, junto aos seus irmãos judeus, e Paulo era o seu nome ali, junto aos romanos, o nome grego dele. Então aqui, meus irmãos, temos já aqui um homem sanguinário, um homem que entrava nas casas das pessoas
de acordo com a palavra de Deus, e arrancava, levava à força as pessoas para fora, porque ele tinha na sua vida a missão de destruir a igreja, destruir os irmãos. É muito sério isso, gente, porque a força que ele coloca na sua missão, ele vai colocar essa mesma força após a sua transformação. E eu vou te mostrar onde. Vamos ler agora Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 15. Acompanhe comigo a leitura, vai ter bastante versículo, então não perde tempo, presta atenção. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, aqui a mesma motivação, procurou o sumo sacerdote, aqui nós estamos falando de Caifás. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. O caminho é como foi chamado todo o movimento cristão naquela época. Os cristãos foram ser chamados de cristãos mais para frente, mas esse aqui foi o nome que os judeus deram na época, o caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo tinha feito a limpa já. Ele estava querendo levar essa missão dele para fora de Jerusalém, então ele precisava de autorização para isso. Então ele foi buscar essa autorização. Quando se aproximava de Damasco, Damasco ficava mais ou menos, gente, a 300 quilômetros de Jerusalém. Então ele estava andando para lá, era mais ou menos 2 dias de caminhada, se fosse ali rapidinho caminhando. Então mais ou menos ali 2 dias de caminhada era o caminho que Saulo deveria fazer até Damasco. De repente, versículo 3, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Esse Senhor aqui, Saulo não sabia que era Jesus, era apenas uma forma de respeito que ele estava trazendo para a pessoa que estava falando com ele. Perguntou Saulo, e a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Versículo 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Que interessante até para fazer uma menção, queridos. Saulo ele pegava as pessoas pela mão e arrastava para fora da cidade. E nesse momento já começa a transformação. Pegam Saulo pela mão e levam ele para dentro da cidade. Ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo-lhes as mãos, e para que ele volte a enxergar. Ananias, porém, respondeu, a fama de Saulo já tinha chego lá, gente. Senhor, ouvi muita gente falar de coisas terríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo, o povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Porém, o Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Foi até o versículo 16, pessoal. Aqui, gente, já mostra como foi a linda transformação de Saulo e como Deus o humilhou para que ele pudesse entender a autoridade de quem era Jesus. Se nós lermos o versículo 17 até o 21, vou avançar nessa leitura para você ver um segredo escondido aqui nesse texto. Diz o seguinte, versículo 17, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Guarda essa palavra, meu irmão, guarda esse versículo. Volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Versículo 19 ainda, o finalzinho dele. Saulo permaneceu por alguns dias em Damasco com os discípulos. Versículo 20, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus.
Versículo 21. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Queridos, olha o poder de transformação de um encontro verdadeiro com o Deus do sobrenatural. Não estamos falando aqui de um homem que andou com Jesus. Não é Pedro, não é Felipe, não é João, não é Mateus, não. Estamos falando de um homem que tinha no seu interior, a sua missão de vida era destruir a igreja que estava se levantando, ou seja, destruir os cristãos. E Saulo, queridos, não era qualquer pessoa. Você continua lendo, Saulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, de um sacerdote chamado Gamaliel, que era um professor naquela época, era um grande homem de Deus. Ele foi ensinado aos pés desse homem. Provavelmente, Saulo, teve outras instruções também junto para o seu crescimento. Ele falava outros idiomas, ele era um cidadão romano, que provavelmente ele herdou esse título do pai dele. Mas o que acontece, gente? Não era qualquer pessoa que estava sendo escolhida para o chamado ministério evangelístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Simplesmente, você leu aqui comigo, eu escolhi para levar a minha mensagem a gentios e para reis. Enquanto os outros apóstolos, eles falavam para os judeus de outras regiões, o próprio Pedro tem um confronto com Paulo um pouquinho mais para frente aqui, Paulo ele vai por outro lado e fala com outras pessoas. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, inclusive. Vamos abrir ali o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1 até o 17, diz o seguinte, 1:11. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, antes ainda de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou para a sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Aqui ele mostra literalmente a transformação que houve na vida dele após o encontro com Deus do sobrenatural. Ele tinha nas suas veias, no seu ser, a missão de destruir a igreja, mas ele pega esse mesmo esforço, quem ele era, e começa a pregar a palavra de Deus. Vem comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou em mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem da qual vocês já creram. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele mostra uma coisa que é muito importante para a nossa vida hoje, que é o quê? É o esforço, é a dedicação, é a luta para fazer a vontade de Deus. Eu fiz uma pergunta lá no começo. Como foi o seu encontro com Deus? Você se lembra como foi o seu encontro com Deus? Eu lembro pelo menos, por exemplo, lembro do meu batismo. Foi dia 31 de dezembro de 1997. Eu fazia já 24 anos, se a conta estiver errada, 24 anos que eu me batizei. Que história linda. Queria ter mais imagens, fotos, vídeos desse dia.
Eu lembro do dia em que meu nome foi escrito no livro da vida. Foi um retiro aqui na casa de Deus com o pastor Jorge Navac. Momento para a minha vida que transformou minha vida. Eu lembro do dia que eu fui batizado do Espírito Santo. Foi numa vigília do Ministério de Adolescentes. Eu lembro desses dias porque marcaram a minha vida e ao passo que eu fui tendo encontros com Jesus, com o Espírito Santo, a minha vida foi sendo transformada. Eu não sou perfeito, irmãos. Estou longe de perfeição e faço minhas palavras do apóstolo Paulo. De todos os pecadores eu sou o pior. Careço da glória de Deus, careço da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Mas eu quero deixar uma frase para você aqui, vai aparecer até na sua tela essa frase. Não existe conversão genuína, o encontro com Deus do sobrenatural, em que não haja mudanças de comportamento, de relacionamento para com Deus, para com a igreja e para com o mundo. Rafael, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer, meus irmãos, que não é fácil você, após o encontro com Deus verdadeiro, você ter as mesmas paixões, as mesmas vontades do que você tinha quando você não teve esse encontro. Quero que você, olhando no fundo dos seus olhos, se você ainda tem as mesmas atitudes que você tinha quando não teve esse encontro com Deus, olha a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero que você literalmente preste atenção na sua vida. Se você tem os mesmos comportamentos que você tinha quando você não era um cristão, uma cristã, liga um sinal de alerta na sua vida e vamos fazer uma análise hoje. Hoje é o tempo oportuno, olha que bênção. Deus te trouxe aqui hoje, para que é um tempo oportuno de análise, para que possamos juntos, eu falo possamos porque eu estou me colocando nessa lição como ouvinte também. Ao preparar a lição, me coloquei muitas vezes como ouvinte, e me confrontei várias vezes com a palavra de Deus. E até em conversa com alguns outros amigos professores também, falavam sobre como foi difícil para Paulo pegar toda a sua vida, toda a sua história. Eu não vou entrar em mérito de família, porque a palavra de Deus não me fala sobre família, mas pegar aquilo que ele tinha de vocação, de trabalho, de sociedade, e colocar tudo isso para trás, porque ele teve um encontro com um Deus do sobrenatural. Até separei aqui para você, para juntos aqui, quem foi Saulo? Está até separado aqui no meu celular. Vou te mostrar aqui quem foi Saulo. Saulo, meus irmãos, foi um judeu da tribo de Benjamim, era natural da cidade de Tarso, era um cidadão romano. Ele foi educado, então, em Jerusalém pelo rabino Gamaliel, como disse para vocês. O seu nome em aramaico significava pedido a Deus. Então, Saulo, no seu significado adquirido ali, semântico, era pedido a Deus. E quem Saulo se tornou após o encontro com um Deus do sobrenatural? Paulo, o seu nome em latim e romano significa pequeno. Se tornou, então, o primeiro teólogo da igreja, se tornou apóstolo, e o seu relacionamento com Deus foi completamente transformado. Mas não foi transformado de uma noite para o dia, não foi um passe de mágica, uma varinha de condão, como vemos aí em contos de fadas, não. Houve dia após dia, e o próprio apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas. Se você ler, vou até abrir aqui rapidamente com vocês, Romanos 8,36, ele fala o seguinte: como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, como ovelhas levadas para o matadouro. Paulo, ele fala aqui também que Deus colocou um espinho na carne para que ele se lembrasse todas as vezes que ele carecia, que ele precisava da graça e da misericórdia do Senhor. Irmãos, em 1 Coríntios 9:27 ele fala também que ele esmurra o próprio corpo para que ponha ele como escravo da vida dele, para que a vontade dele não sobressaia à vontade de Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Deus do sobrenatural, nossos planos, nossos objetivos, nosso comportamento toma um rumo, uma direção totalmente diferente, e a nossa direção tem que ser a vontade de Deus.
E essa é uma frase, uma pergunta polêmica, né? Ai, Rafael, então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui, ó. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui. É agradar ao Senhor. Eu dou aula aqui na igreja para os adolescentes e muitas vezes entra o conflito, né? Ai, mas qual que é a vontade de Deus? Eu tenho que parar de pecar? Não, querido. A questão não é parar de pecar. A questão é viver uma vida para agradar ao Senhor. Nós estudamos sobre isso ano passado, sobre santidade. O processo de santidade é você a cada dia viver para o Senhor. E eu quero trazer um paralelo aqui para que a gente possa pensar junto. Eu concluo isso, e você pode pensar, e está tudo bem, diferente de mim, que se Paulo vivesse nos tempos de hoje, seria mais fácil do que como foi na época dele, na vida dele. Pensa você enfrentar tudo o que ele enfrentou. Paulo, quando se converte, ele tem a rejeição da igreja, né, porque os apóstolos tinham medo dele. Ele teve a rejeição da antiga igreja dele, dos judeus, e tinha várias sentenças de morte na vida dele. É só você ler um pouquinho mais, se você fez a leitura dos 50 dias do sobrenatural, que foi agora, acabou na semana passada, se você fez a leitura, você vê ali que teve um momento que ele estava nesse início da igreja em Jerusalém, ele teve que fugir por um cesto, pelo muro da cidade, e fugir por um cesto, e foi se esconder na Arábia, como nós vemos aqui em Gálatas. E começou o ministério dele pequenininho, falando para judeus, e depois ele se espalhou e chegou até nós. Caso você queira uma curiosidade, quando ele vai para a Antioquia da Síria junto com Barnabé, a partir da Antioquia da Síria, que alcança a Europa, e da Europa, meus irmãos, vem para a América e chega até você. Olha que lindo pensar dessa forma, meu querido, que foi o esforço de um homem chamado Paulo, que não teve vergonha, não teve medo, não teve preguiça de ser aquilo que Deus projetou para a vida dele, que você hoje pode ouvir da palavra do Senhor. Ah, mas Deus poderia ter levantado outro? Poderia. Mas quem foi que ele escolheu? Paulo. E hoje ele escolhe você, aí em casa. Escolhe a mim, escolhe aqui a Ellen, que está aqui comigo, o Walter. Ele escolhe a todos nós. Sabe como eu sei disso? Quando ele morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, entrega a sua vida por amor a mim e a você, ele já te escolheu. O que está faltando para a nossa vida é você, meu querido e minha querida, escolher a Deus também todos os dias. Paulo, ele vive uma vida totalmente, a cada dia, para o Senhor. E eu friso essa frase, esse encontro com Deus do sobrenatural deu uma nova rota de vida para Paulo, de perseguidor a perseguido, a pregador. Vamos ver aqui, ó, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Diz o seguinte: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Aqui Paulo está falando da vida dele como judeu. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. Mais uma vez ele fala sobre isso. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas essas coisas são insignificantes, comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, a gente está falando aqui de um homem que foi experimentado de várias formas e mesmo assim ele se considerava pequeno.
E é nesse ponto, nesse pequeno paralelo que eu quero chegar com vocês agora nesse momento. Não adianta, como a própria palavra de Deus nos fala, ganhar o mundo e perder nossa alma. Não adianta. Não adianta, meu querido e minha querida, você ser um excelente pai, mãe, um excelente profissional, um excelente filho, se esse esforço você não tem para conhecer, como Paulo fala aqui, conhecer a Cristo. Ele fala, eu quero conhecer a Cristo. Eu imagino que ele já tinha, e vamos colocar, literalmente, ele conheceu, ele viu a Jesus no caminho de Damasco, não caiu do cavalo, tá? Eu descobri porque um judeu, naquela época, ele se recusava a andar de cavalo, ele não caiu do cavalo, ele caiu no chão, tira o cavalo da história. Ele se recusou, ele teve um encontro com Cristo e ele ainda continua a querer ter um encontro com Cristo. O pastor Jorge, nosso querido pastor Jorge, ele fala no livro A Dinâmica da Liderança Apostólica. No capítulo 2 ele fala o seguinte: estaria nos seus olhos e estaria proclamando uma mensagem viva, resplandecendo cada vez mais e mais a luz divina e santa. O fato é que não conseguiriam esconder tudo que tinham visto e ouvido. A mensagem estaria à flor da pele. E aí eu quero, de novo, trazer para você, Deus te escolheu da forma, no lugar, do jeito que você é, para que você possa transmitir a mensagem de Deus aonde você está. Deus poderia muito bem pegar Paulo, na sua potência que ele era, um colérico ali, no seu auge, me identifico muito com ele, inclusive, ele poderia ter pego Paulo e mandado para o outro lado e ninguém saber dessa história. Mas não. Deus pega esse homem, com todo o seu ser, com quem ele era, e o coloca de frente, em linha de frente, para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós hoje. Nós somos, se a gente colocar na separação de povos, nós somos do povo gentil, nós não somos judeus, somos gentios. Então logo a mensagem chegou para nós por causa de Paulo. Meu querido e minha querida, eu quero que você pense nessa noite e volte à pergunta que eu te fiz no começo: como foi o seu encontro com Deus? Esse encontro causou essa transformação na sua vida? Esse encontro foi capaz de tirar você do lugar onde você estava e colocar você em uma projeção rumo ao céu de glória, como o nosso pastor Maurício fala todas as pregações, almejando a pátria superior, a nossa pátria celestial? Eu preciso te lembrar que você não é daqui, meu querido. Meu irmão, você não pertence a este mundo. Você pertence aos céus. E nós precisamos almejar o céu. Ah, mas está muito longe isso, não sei quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Jesus pode voltar para mim daqui a algumas horas. Pode voltar para você daqui a um tempinho, como volta para várias pessoas a todo momento. Mas o que eu preciso trazer para você aqui nesse momento é o seguinte: o segredo que eu falei para você no versículo 15 e 16 de Atos 9. O segredo para que você não perca todo esse primeiro amor, toda essa alegria, toda essa vontade de servir a Deus é estar cheio do Espírito Santo. Vamos fazer uma breve recapitulação das nossas aulas e vamos ver o que é em comum. Quando os apóstolos estão ali, pós Jesus ser assunto ao céu, eles estão ali e Jesus fala para eles: fiquem aqui até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. Acontece o dia de Pentecostes. Pedro se levanta e começa a pregar. Eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Pedro e João vão até o templo ali orar na Porta Formosa. Eles pregam para aquele paralítico. Eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Estevão, quando ele é colocado à frente dali dos discípulos para poder ajudar, a Bíblia fala, ele era um homem de fé e um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé, quando ele tem a sua generosidade, você lê na Bíblia, Barnabé era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então por que você acha que você vai ganhar tudo na força do seu braço? Por que você acha que você vai ser diferente? Por que você acha? Olha Felipe, meus queridos, falamos semana passada, Felipe foi trasladado pelo Espírito Santo. Ele estava aqui, não estou mais, estava lá com o eunuco.
Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, o segredo para que você continue firme, para que você não caia, é ter um encontro com o Deus verdadeiro. Aceitar a Jesus no seu coração de verdade e você ser cheio do Espírito Santo. Paulo não começou a ministrar antes, nós lemos aqui, antes de ele ser cheio do Espírito Santo. Ananias orou por ele, está aqui, versículo 18, no mesmo instante, versículo 17, Ananias foi ao seu encontro, ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, me mandou para você voltar a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Eu quero trazer essa pergunta para você, meu irmão. Você teve um encontro verdadeiro com Deus? Eu me fiz essa pergunta todas as vezes que eu peguei para estudar essa lição. Como foi meu encontro com Deus? Paulo fala aqui aos Filipenses que ele quer conhecer a Cristo. Eu me fiz essa pergunta vendo estudando, essa frase não é minha, do pastor Douglas Gonçalves, ele fala o seguinte, o que Paulo viu? Que para considerar tudo como lixo. O que João, na ilha de Pátimos, viu ao escrever o Apocalipse? O que Estevão viu quando ele estava sendo apedrejado? Ele olha para os céus e vê Jesus à direita de Deus, o esperando. Meu querido, o que Moisés viu no Monte Sinai? Para falar para Deus, se o Senhor não vier conosco, se a sua presença não estiver conosco, nos mate aqui nesse deserto. Mas o mais importante é a sua presença. Quero voltar com você na pergunta do início. E a pergunta do início é o seguinte, meus queridos. Como foi o seu encontro com Deus? Paulo teve a sua vida completamente transformada a partir do encontro com Deus do sobrenatural. Eu quero te incentivar a, neste momento, pensar sobre a sua vida. E se você não teve esse encontro ainda, meu irmão, eis a oportunidade. Aproveite esses minutos e entregue a sua vida para Jesus. De forma verdadeira, de forma honesta de coração. Se você, inclusive, está fazendo isso neste momento, coloque agora no chat, estamos orando por você, para que você possa ter um encontro com o Deus do sobrenatural. E vem a pergunta para você, meu querido, nós de fato tivemos esse encontro impactante com o Deus do sobrenatural? Nós estamos exalando o perfume de Cristo? Será que as pessoas, quando olham para você, onde você está, elas enxergam Jesus? Essa aula é para confrontar você hoje. Se hoje a sua vida acabasse, você poderia dizer, igualzinho ao apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Você pode falar isso nessa noite? Se você pode falar isso, glória a Deus, que você seja cheio do Espírito Santo agora neste momento. Mas se você não pode, se você não teve esse encontro com Deus ainda, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta aula, obrigado, meu Deus, por este momento aqui na tua casa. Senhor, que essa palavra que foi lançada aqui agora, ela seja plantada em nosso coração e que venha gerar frutos, meu Deus. Se não houve entendimento agora, que haja entendimento futuro. Senhor, mas que isso possa firmar na nossa vida e termos encontros com o Senhor todos os dias, assim como Paulo teve essa vontade de querer se encontrar com o Senhor, se conhecer ao Senhor. Meu Deus, a Tua palavra tem resposta para todas as situações da nossa vida. Então, meu Deus, que nós possamos nos esforçar, assim como nos esforçamos para tantas coisas neste mundo, Senhor. Para a compra de um bem, para uma meta de vida saudável, para um relacionamento, que esse mesmo esforço, que essa mesma disciplina haja em nossa vida para que nós possamos alcançar o céu. Meu Deus, que se essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora não teve um encontro verdadeiro contigo, que o Senhor se manifeste na vida dela agora, como se manifestou com Paulo, Senhor. Espírito Santo, alcance a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem agora e que possamos, meu Deus, nos encontrar no céu de glória, Senhor. Pai, que o Deus do sobrenatural invada nossas vidas para que possamos juntos, meu Senhor, alcançar mais pessoas para o Teu reino, assim como fez o Teu servo apóstolo Paulo. Eu oro a Ti grato em nome de Jesus. Amém.
Meu querido, minha querida, que essa palavra chegue até o seu coração, que a palavra de Deus invada a sua vida, para que você possa verdadeiramente ter um encontro com Deus do sobrenatural. Até a semana que vem, não perca nosso estudo bíblico aqui, às 7 horas, na casa de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.